Ótima noite, pessoal. Ótima noite. Sanderson, Lorival, Vander, deixa eu ver aqui quem está na sala. Cláudio Rico, Edemilson, Everton, Robson Santos, Jefferson Andrade, João Costa, José Francisco do Tocantins. Seja bem-vindo, José Francisco. José Maria, Lorival, Marcelo Veiga, Maurício de Maceió, Miranda, Renildo, Neia, Rodrigo, Aguiar, Rondônia, Sebastião, Vander Luiz, Jailson, bastante gente, graças a Deus. Aí vamos lá, com 22 pessoas, já o Wes está entrando, e a gente vai começar o nosso treinamento sobre esse produto maravilhoso que é o Litolive. O Litolive, ele é um produto que ele fortalece todo o sistema imunológico do nosso corpo, do nosso organismo. Então, isso é de grande importância, não só para passar por esse momento que nós estamos passando, mas também para a vida inteira. Você fortalecer a sua imunidade é coisa muito importante. Então, hoje nós temos aí 38 pessoas na sala. Eu estou aqui enchendo aqui o meu copo de água. Vou fazer o de praxe, pegar o meu H2Live, vitamina C, Écio. Esse produto aqui tem 45 miligramas de vitamina C, atendendo a OMS, e a OMS ela diz que o ser humano precisa de 45 miligramas de vitamina C para ter um bom funcionamento no seu corpo. Então, a gente tem esse produto aqui. Eu queria que você falasse um pouco da vitamina C, se fosse do teu conhecimento, tá? E vou fazer assim, ó. Écio, olha como é que funciona. Dessa forma, você vai levar isso no bolso e aonde você estiver, você vai pegar uma água mineral ou alguma água que seja saudável e você dá o jato. E tem um suco aqui, um refresco, né, um saborizador de água com toda a propriedade da vitamina C. E mais ainda, o corante aqui, Écio, é beta-caroteno e cúrcuma. O produto é zero açúcar, zero calorias, zero sódio, zero glúten. O produto é extraordinário, ok? Reforçando a minha imunidade e ainda vou pegar aqui o meu litotânio, a minha alga litotânio, que é o nosso produto Litolive, e vou tomar uma cápsula também para fortalecer a imunidade. E esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né? Está aqui, ó. Écio, eu queria começar com uma pergunta. Nesses momentos aí desse vírus rondando o planeta Terra, eu queria te perguntar uma coisa. Você já falou isso em outras ocasiões, mas eu queria reforçar. Eu estou tomando agora 4 cápsulas por dia. Isso ajuda a fortalecer mais ainda a imunidade? Bom, então boa noite a todos. Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma em relação ao poder que o litotânio tem de melhorar a eficácia do nosso sistema imunológico. E eu gostaria, assim, de relembrar a equipe toda que nada em saúde funciona sozinho. Sabe? A saúde, ela é um conjunto de circunstâncias, de situações, né? O litotânio, por ele ser um conjunto de minerais que tem o poder de subsidiar o organismo com a quantidade correta de minerais e, consequentemente, ajustar o pH orgânico, ele dá condições ao organismo de ter um funcionamento pleno. E nessa questão de funcionamento pleno, o sistema imunológico é um dos sistemas que a gente consegue, assim, detectar mais a eficácia do litotânio. E quando você estava aí, Marcelo, mostrando esse produto, né, que tem a vitamina C e outras vitaminas, eu estava pensando aqui comigo, se esse produto que você tem já tem uma eficácia, se a ciência, qualquer local aí hoje na literatura que você consultar, vai ser unânime de que a vitamina C e algumas outras vitaminas são importantes para melhorar o sistema imunológico. Quando você associa isso a uma condição de organismo ajustado, aí isso reforça mais ainda
a nossa convicção da eficácia do nosso produto para a melhora do sistema imunológico e aumenta a nossa convicção de que nós temos hoje na mão algo que pode sim ajudar as pessoas nesse momento difícil que nós estamos passando. É muito importante, nesse momento crítico que nós estamos passando agora, com o vírus Covid-19, todos tomarem consciência de que o nosso produto é um produto que auxilia no fortalecimento da imunidade do nosso organismo para combater não só o Covid-19, como outras enfermidades. E uma outra enfermidade que é muito corriqueira, mata demais, né, no Brasil e no mundo, que é o câncer. E a gente aqui não vai falar que o nosso produto, o Litolive, cura o câncer. O nosso produto Litolive, ele fortalece a nossa imunidade, ele alcalina o nosso sangue e todos já sabem que o câncer só desenvolve, não só o câncer, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, ele só desenvolve no ambiente ácido, onde nós temos o nossa corpo com nossa imunidade fortalecida e o nosso sistema todo, do nosso organismo todo, com pH alcalino. Isso é de grande importância, não só para esse momento. As pessoas precisam criar consciência que elas precisam ter saúde, deixar de comprar besteira e usar produtos que realmente vão dar a ela condições de vida muito saudável e prolongada. Mas vida prolongada não significa que você vai chegar aos 90 anos fazendo necessidade nas calças, não tendo a mentalidade perfeita. E justamente os nossos produtos fazem que você consiga chegar lá aos 80, 90 anos com sã consciência e com todas as suas condições normais de vida e tendo uma vida completamente sadia, saudável em todos os aspectos. Então, a consciência é para, nesse momento, a gente pensar na nossa vida futura e combater muitas enfermidades com o nosso produto. A palavra agora está com você. Marcelo, você adiantou até um ponto que eu ia focar. Primeiro, eu gostaria que todas as pessoas que estão participando aqui da reunião visse o Litolive não como um produto, e sim como uma postura de vida. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, dentro da medicina humana, tudo que tem a ver com saúde de pessoas, eles esqueceram de enfatizar a importância dos minerais. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a minha formação acadêmica é medicina veterinária. Inclusive, até a gente pode, daqui a pouco, discutir o porquê que um veterinário está envolvido nesse produto para ser humano. Mas é porque é o seguinte, dentro da medicina veterinária, os minerais, eles têm uma importância, já se atribuiu aos minerais dentro da medicina veterinária a sua verdadeira importância. Qualquer pessoa aí que tiver algum tipo de relacionamento com alguma pessoa do meio rural vai saber que lá no campo, quando vão se produzir alguma coisa, que seja carne, que seja leite, que seja ovos, qualquer coisa que um produtor vai produzir, ele faz a suplementação mineral dos animais. Isso porque já se perceberam, né, por questões culturais, que um animal bem mineralizado, ele tem saúde. E se ele tem saúde, ele vai produzir. No entanto, para o ser humano, não foi divulgado esta importância dos minerais. E eu falo que existe algumas questões até assim, peculiares, interessantes. É muito comum você chegar numa feira agropecuária ou numa exposição agropecuária e os animais estarem lá na pista, todos mineralizados, vendendo saúde, lindos, e as pessoas assistindo aquele evento lá com diabetes, com ponte safena, com osteoporose, etc. Isso porque não houve até hoje uma preocupação em
mostrar, em divulgar para as pessoas que é importante essa pessoa se mineralizar. Porque se ela se mineralizar, ela vai estar atendendo a condição básica, é o primeiro passo do funcionamento do organismo. Qualquer coisa que uma pessoa for, qualquer atitude que uma pessoa tomar, visando a melhora da sua saúde, essa atitude só terá efeito se o organismo dessa pessoa estiver capaz de responder àquela situação. E a mineralização perfeita, é bom a gente salientar que, por trás, por consequência da mineralização perfeita, vem o ajuste do pH orgânico. Então, por trás dessas duas situações, que é a mineralização e a sua consequente alcalinização do organismo, vem a capacidade de funcionamento pleno do nosso organismo. Então, eu falo que o nosso produto ele é uma postura de vida, porque se nós passarmos essa informação para as pessoas vão ter um organismo capaz de funcionar em plenitude e, consequentemente, elas vão ter saúde e qualidade de vida. Essa história, Marcelo, que você citou, da gente ganhar muitos anos de vida, né, mas não ganhar vida, né? Tem até acho um ditado que fala que a gente tem que incorporar a vida aos anos, né, e não anos à vida, né? Porque não adianta nada a gente envelhecer e não poder ter uma vida digna, uma capacidade de locomoção, de pensamento, de capacidade de trabalho, né? Então, eu sempre digo que é perfeitamente possível a pessoa envelhecer e fazer, depois de velho, as mesmas coisas que faziam quando jovens, se ela se preocupar em mineralizar seu organismo. E nós temos hoje essa missão, que é de passar a mensagem e oferecer para as pessoas a nossa opção, que eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa opção, que é a alga litotânio, é, sem dúvida nenhuma, a melhor, mais segura forma da pessoa ter uma mineralização perfeita do seu organismo. A primeira coisa que nós temos que considerar é que o nosso produto é feito para o organismo e não contra os problemas que o organismo se encontra. Isso significa o quê? Que quando você fortalece o organismo, de uma forma indireta, você está combatendo o problema que existe. Então, e agora? É muito comum nós escolhermos um problema de saúde que existe para usá-lo como argumento de venda. Porque muitas vezes o nosso cliente, ele só se sensibiliza com o nosso discurso se a gente oferecer ou mostrar para ele que ali está a possibilidade dele resolver um problema que já existe. Então, às vezes, a gente elege. Então, isso eu estou querendo dizer o seguinte, que o nosso produto ele é útil para todas as situações de anormalidade do organismo, que a função dele é fazer com que o organismo fique normal. Um organismo normal é um organismo que não tem doença, um organismo que tem disposição, um organismo que dorme na hora de dormir, que pensa na hora de pensar, mas acaba que nós escolhemos alguns pontos. Vou dar um exemplo. Se a gente tem, por exemplo, lá uma pessoa que tem uma osteoporose, que é uma doença que reduz muito a qualidade de vida da pessoa, porque se ela tem osteoporose, ela é uma pessoa que não dorme, ela é uma pessoa que não tem capacidade de memória, ela não tem disposição, é uma pessoa deprimida, então é uma pessoa que tem uma baixa qualidade de vida. Então, a gente pode muito bem chegar para essa pessoa e mostrar o Litolive e posicioná-lo como uma alternativa para ajudar o organismo dela a resolver aquela osteoporose. E, com certeza, essa pessoa vai ter um resultado. Com poucos dias, ela muda a vida dela. Ela passa a dormir melhor, ela passa a ter memória, ela passa a ter força muscular, ela melhora a parte emocional. E a osteoporose em si, ela vai gastar em torno aí de 6 meses para começar a ter um ganho de densidade óssea.
mas através de um argumento, de um problema que essa pessoa tem, a gente consegue levar para essa pessoa os outros benefícios, porque o produto vai ajudar a resolver a osteoporose dela, mas também vai melhorar a qualidade do sono, vai blindar o organismo dela contra gripe, contra as viroses, ela vai começar a ficar mais feliz. Então, muitas vezes, a gente usa o argumento de um problema que já existe para a pessoa abrir as portas. Quando ela abre as portas e aceita usar o Litolive, ela acaba ganhando um pacote de benefícios para melhorar a qualidade de vida dela. Então, Doutor, posso fazer uma pergunta? Pois não? Doutor Elcio, é o Aguiar de Rondônia. Pois não. Doutor Elcio, um dia eu ouvi o doutor Laí Ribeiro dizendo, fazendo uma comparação muito bem colocada, ele falou assim, se você pegar uma água do rio Tietê, colocar no seu aquário, seus peixes vão morrer. Não adianta você dar um remedinho para os peixes, você vai ter que trocar a água, não dar remédio para os peixes. Então ele quis dizer o quê? Que não adianta a gente preocupar com a enfermidade em si, se a gente não preparar o corpo, não preparar o ambiente em si, né? Sim. Olha, muito obrigado pela sua opinião. Eu vou falar o seguinte, eu sou uma pessoa que acho que tudo que é simples é que funciona. Tudo que é muito mirabolante, você pode saber que não, a gente desconfia. Você pode perceber que a natureza ela é muito simples. Tudo é como se fosse 1+1, não tem muito segredo. No nosso produto, a ideia dele também é extremamente simples. Ele faz duas coisas fundamentais, que são duas coisas ali da base, do fundamento de qualquer organismo. Ele fornece os minerais, e os minerais, pessoal, a gente pode compará-los. Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa quer fazer uma construção, uma casa. Aí, se essa pessoa comprar lá os tijolos da melhor qualidade, os azulejos da melhor qualidade, as louças, as telhas, e tiver isso tudo, um projeto bom, mas eles não tiverem um cimento que vai ligar todos esses elementos, a casa dele vai cair, não vai funcionar. Então, o nosso produto, ele é como se fosse o cimento. Ele é que vai fazer todos os elementos, as variáveis da vida, as variáveis que eu digo assim, todas as atitudes, todos os produtos para a saúde, o nosso produto é que vai ligá-los e fazer eles funcionarem. Então, o nosso produto faz simplesmente o seguinte, através dessa ação que ele tem na raiz, na base de todos, ele proporciona o funcionamento do organismo e lembrando que com o subsídio de minerais, a gente acaba tendo bons níveis de cálcio e de magnésio na circulação. Com esses dois elementos, a gente vai neutralizar uma possível acidez, então nós vamos ter um organismo subsidiado com minerais e ligeiramente alcalino. Então, com essa simplicidade toda, nós vamos entender que o organismo ele vai funcionar. Se ele tiver um problema pré-existente, ele mesmo vai conseguir contornar aquele problema, ou, em algumas situações que houver uma necessidade de um tratamento médico, ele vai responder melhor ao tratamento porque ele está mais forte. Então, é muito simples de entender o nosso produto, sabe? Então, muitas pessoas, às vezes, me ligam, falam, doutor, esse produto serve para esse problema de saúde? Eu falo, serve, porque, na verdade, ele é para o organismo. Então, vocês podem estar certos que qualquer que seja o problema de saúde que a pessoa apresentar, o uso do Litolive vai ser útil para o organismo dele ter capacidade de lutar contra aquele problema. Mas, assim, eu até gostaria de comentar que o grande objetivo nosso mesmo é até maior do que esse, que o grande objetivo nosso é não permitir que ocorram os problemas, é permitir que a pessoa viva bem, com qualidade de vida, envelheça com qualidade de vida. Esse que é o objetivo. Eu vou tomar um tempinho só para contar um caso para você.
eu falo o seguinte, os grandes benefícios do nosso produto, às vezes a gente não consegue medir. Há algum tempo atrás, me telefonou uma pessoa do Paraná, agradecendo. Eu perguntei, por quê? Ela falou, o meu pai tem 85 anos e toma essa alga litotânio sua aí há mais de 5 anos. Aí nós fomos para a fazenda, ele quis andar a cavalo, aí ele caiu do cavalo. Nós corremos com ele para o hospital, achando que ele estava todo quebrado e que ele iria para a cadeira de roda. No entanto, chegou no hospital, o médico tirou as radiografias, ele não tinha nenhuma fratura e o médico falou que ele estava com o esqueleto igual de um rapazinho. Então, ela ligou agradecendo, então ela falou, você imagina se não estivesse tomando esse produto? Hoje ele estava cheio de fraturas e estava na cadeira de roda. Então, quer dizer, essa pessoa, ela conseguiu medir através de uma coisa que não aconteceu, né? Se o nosso produto, por exemplo, o Marcelo falou no início, uma das grandes características do nosso produto é não permitir que o organismo fique ácido. E a gente sabe, né, através de estudos científicos do Dr. Otto Warburg, desde 1932, que o câncer, por exemplo, é um problema de saúde que só se prolifera em meio ácido. Então, vou imaginar, uma pessoa que está tomando o Litolive, mesmo que ela não consiga medir, sentir, falar assim, não consegui sentir as diferenças, mas uma simples ajuste de pH no organismo pode evitar que um dia pudesse aparecer um câncer nele. Então, assim, eu falei alguns problemas de saúde só para ilustrar, mas o que eu quero deixar claro aqui é que a grande parte dos benefícios que o nosso produto vai proporcionar na vida das pessoas, eles não são medidos. E bom é quando não puder medir mesmo, né? Porque significa que ele não deixou aparecer algo que desse a oportunidade para se medir. Então, doutor Evander, aqui do Rio de Janeiro, eu costumo falar isso para as pessoas, principalmente em relação à litotânio, que eu estou cada dia mais apaixonado por ela, que os verdadeiros benefícios acontecem de dentro para fora e a pessoa não consegue perceber. Então, sintetizando aí mais ou menos o que o senhor falou, a litotânio está entregando todos esses minerais, principalmente o cálcio orgânico, o magnésio quelado, que só vai ser disparado na corrente sanguínea de acordo com o comando do cérebro. A gente tem em mãos assim um produto super magnífico, tá? Ele seria como se fosse assim o preparador físico ou o principal preparador físico da nossa morfologia corpórea como um todo, principalmente no que diz respeito ao nosso sistema imunológico. E outra coisa também que eu queria colocar é que algumas pessoas, né, eu tenho alguns amigos que sabem tudo e a gente tem que ter muito cuidado, muitos jogo de cintura para lidar com essas pessoas. Tem um que é massoterapeuta, aromaterapeuta, que é mediador, que é isso, é aquilo e tal. Mas eu tive estudando a respeito de suplementação mineral e é justamente isso que o senhor falou. Tá? Devido hoje, né, uma questão relacionada à agricultura, no caso, chamada monocultura, onde o Sim. solo hoje talvez não esteja sendo feito a reposição mineral, aí as pessoas consomem muitas verduras, frutas. Essas frutas, essas verduras ainda conservam algumas vitaminas, mas não entregam mais os minerais que elas entregavam. E outra coisa, a litotânio é só mais uma ferramenta, tá? É preciso saber que a gente tem que ter, além da reposição mineral, hábitos alimentares saudáveis, um bom sono, exercício moderado, claro, e evitar aborrecimento. É mais ou menos por aí, doutor? Pensamentos positivos, né? Wander, um detalhe. Quem não é do meio rural sabe que, há alguns anos atrás, produzia-se alimento só em terras de cultura. Terra de cultura é aquela terra que tem as árvores mais grossas, que eles chamam de terra boa, né? Inclusive, até alguns anos atrás, quando um produtor tinha as vacas, e as vacas às vezes estavam com pelo feio,
elas estavam em um pasto onde que não era bem mineralizado, eles usavam a levar esses animais, passar uma temporada na terra de cultura para eles melhorar o aspecto, né? E o aspecto é o sinônimo da saúde. Então, antigamente, produzia-se alimentos só em terra de cultura. À medida que a população do mundo cresceu, foi necessário incorporar ao meio produtivo as terras que não são boas, que são aquelas terras que não têm a quantidade ideal de minerais. As terras do Cerrado, por exemplo, são terras mais pobres e, no entanto, os produtores, até há pouco tempo atrás, eles simplesmente jogavam calcário para combater a acidez, né? Isso na agricultura já se sabe, que não pode plantar em terra ácida, e jogava o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Só esses que é o fertilizante tradicional. E negligenciou-se os outros minerais. Com isso, a nossa comida ela ficou cada vez mais pobre. Além dessa questão nata da nossa comida, que é cada vez mais pobre em minerais, ainda tem o processo de industrialização, que é o quê? Aquela farinha de trigo branquinha, é uma farinha de trigo que sofreu um processo de industrialização, onde tirou uma película do trigo. Na película do trigo tem alguns microminerais. Então, nós temos hoje, contra a saúde nossa, um alimento que já, por natureza, já é mais pobre. Mais um detalhe, se você produzir um alimento numa terra esse ano, e se você pesquisar o teor de minerais dele esse ano e comparar com o teor de minerais do ano que vem, daquela mesma terra, ele vai estar mais pobre. Então, os minerais, o mineral não brota. O mineral, desde que o mundo é mundo, eles estão aí. Então, eles simplesmente movimentam de um lado para o outro. Então, eles são exauridos do solo. Então, hoje nós temos alimento pobre, nós temos hábitos alimentares ruins, nós temos alguns estresses, poluição que interfere na absorção de minerais, e nós temos ainda o processo de industrialização. Certo? Então, nós estamos com o organismo realmente nivelado para baixo, porque os minerais os alimentos são pobres. Agora, se vocês imaginarem a chuva caindo, aquela água indo para o riacho para o rio, do rio para o mar, é fácil da gente entender que no mar não tem essa falta de minerais. Certo? O mar é um mix do planeta. Então, é só para completar esse detalhe que você falou, Ivan. O Elcio, boa noite, Marcelo Veiga, do Rio de Janeiro. Elcio, a Silvia está com uma pergunta aí, dizendo que a mãe dela tem 82 anos, tem alergia a peixe e a iodo. Você pode falar alguma coisa para ela e para a gente a respeito disso? Antes de mais nada, gente, eu queria aproveitar mais uma informação aqui. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz uma pesquisa onde diz, quando o doutor Écio entrar, ele complementa, tá? E eu complemento minha pergunta. A nossa tabela nutricional brasileira, que é da Anvisa, tem 11 aminoácidos a menos do que a tabela da FDA americana. O que isso quer dizer? Os nossos produtos industrializados, eles não têm a quantidade mínima ideal para nutrir o nosso organismo, como, por exemplo, os produtos industrializados nos Estados Unidos. Isso é muito sério. Nossa população já cresce sem os nutrientes necessários e essenciais para a saúde de qualquer um. E não é à toa que nossos hospitais estão aí abarrotados de gente doente por falta de nutrição, tá bom? Isso é importante a gente saber disso também. Em relação à alergia a iodo, né? E a peixes, crustáceos, não é isso? Bom, primeiro ponto é que o iodo da nossa alga, ele não é um sal de iodo, ele é um iodo elementar dentro de uma cadeia carbônica. Esse iodo, ele não desencadeia alergia. É impossível uma pessoa viver sem iodo, porque o iodo é um mineral que participa dos hormônios que controlam o metabolismo. Então, o iodo que pode dar problema para algumas pessoas é o iodo associado a um sal de iodo. Agora, em relação à alergia,
O que eu posso falar é que em 20 anos de trabalho com litotânio, eu nunca tive relatos de alergia ao litotânio. Porém, é sempre bom a gente alertar as pessoas que a alergia é algo muito individual. Nós temos aqui 1 milhão de pessoas que não têm alergia nenhuma ao litotânio, mas pode aparecer uma que tenha. Não, assim, isso é uma situação muito rara. Então, eu só cito esse ponto para nós termos assim, a responsabilidade de quando nós formos oferecer o litotânio a uma pessoa que previamente tem um histórico de alergia, que a gente não faça sem ter um recurso por perto. Eu creio aí que para a mãe da Silvia, né, não vai ter problema, que ele vai ser um produto que vai ajudar muito a melhorar a qualidade de vida dela. Mas é bom que, quando ela for iniciar o uso, que tenha o recurso que ela já sempre utiliza para situações de alergia, que esteja por perto. Então, doutor, só para. Aqui é o Wander, tá? Do Rio de Janeiro. Só para a gente terminar de complementar aquela resposta que o senhor estava dando, e foi magnífica, tá? A sua explicação, e não levando, né, botando o dinheiro na frente, porque a gente vai estar falando em argumento de vendas. Eu entendi quando o senhor falou de quando o cara fala que tem um determinado problema, a gente vai ali naquela ferida, como se fosse a ferida dele, e falar que o litotano é um produto milagroso. Para mim, é sim milagroso. Mas o senhor concorda que não adianta tomar o litotano se a pessoa não tiver uma complementação de hábitos, bons hábitos, né? Tipo alimentação, uma alimentação saudável, um exercício, um sono bem controlado, uma noite bem dormida e evitar o estresse. Isso procede, doutor? Porque Sim, o litotânio vai promover milagres na vida de todo mundo e não é assim, né? Concorda? Wander, assim, teria duas formas da gente encarar essa sua colocação, tá? Se a gente for pensar no ajuste geral do organismo, de prevenção, de proporcionar uma vida longa para a pessoa, é claro que ele entra simplesmente aí como uma ferramenta. No entanto, se nós for pegarmos uma pessoa que está com alguma dor, uma dor inespecífica, como uma fibromialgia, uma dor articular, nós podemos contar também com o poder anti-inflamatório do magnésio e dos polissacarídeos que tem na alga. Então, existem algumas situações pontuais que o produto, mesmo que a pessoa não tenha esses hábitos alimentares saudáveis, ou hábitos saudáveis de vida, essa pessoa vai conseguir ter um resultado. Só que aí o produto vai ser visto e posicionado por aquela pessoa de uma forma diferente do que nós estamos falando. Ele vai ser mais posicionado como um remédio para uma situação do que como um elemento de conquista de qualidade de vida. Mas, por sorte, o litotânio é algo tão espetacular que ele acaba também proporcionando benefícios, mesmo a quem não tem os hábitos saudáveis, como você citou. Wander, seja muito rápido para falar aqui, porque o tempo é muito curto. Você pode dar um relato aí rápido. Desculpa aí, presidente. Então, na verdade, é uma gastrite muito forte, que eu já comecei a tratar há mais de 20 anos, com forte possibilidade de virar uma úlcera, e já tinha uns 3 ou 4 meses estava me incomodando muito. E depois que o Dr. S falou que poderia abrir a cápsula, tá, para uso tópico local, antes que ela fosse lá para o duodeno, mais ou menos dessa forma que ele falou, e incrível, no dia seguinte até hoje já tem, foi desde quando ele falou na reunião, né, de treinamento há 15 dias atrás, não senti mais queimação, mais dor nenhuma. Doutor Écio, dá para dar uma explicadinha sobre isso aí? Porque isso, Marcelo, o Wander, com certeza, ele estava tomando já há algum tempo, então o organismo dele estava subsidiado também. Porque o litotânio, ele tem também um efeito tópico, um efeito de cicatrização. Então, no caso dele, que ele já tinha uma lesão, talvez não era uma úlcera, mas era ali
uma irritação, alguma coisa ali no estômago, quando o pó da alga entrou em contato direto com o estômago, ela exerceu o poder de cicatrização tópica. Porque quando a pessoa toma a cápsula passa pelo estômago e vai abrir lá no intestino. Então, no caso dele, nós usamos os dois efeitos, tanto o sistêmico como o tópico. Outro detalhe também, que durante o prazo que a pessoa está tomando o pó, quando o pó entra em contato com o suco gástrico, que é extremamente ácido, ele neutraliza. Uma hora que alguém tiver uma curiosidade, ele pode pegar o pó de dentro de uma cápsula dessa e pingar aí um limão ou um vinagre nele, vocês vão ver que ele reage na hora, como se fosse um sal de fruta. Doutor Écio, Pois não, a que Zilda? ponto o litotânico aqui agora no Ceará, no período da menopausa da mulher? Agora, é o seguinte, o uso do litotânio, ele vai ajustar o organismo como um todo. Então, com certeza, esse ajuste geral acaba levando os benefícios, independente de qual que é a situação. No caso de menopausa, tem que ver o que está incomodando mais naquela ocasião, né? Se é o calor, quer dizer, todo o sintoma que é desencadeado dentro do processo é o resultado de algo anormal. Então, o uso do litotânio, sim, é um dos elementos que vai ajudar nessa situação. Temos que saber que dentro do litotânio existe um alto teor de triptofano, que é um aminoácido, juntamente com o magnésio, são as duas matérias-primas mais importantes para o organismo produzir a serotonina. Porque também, em muitas situações de menopausa, a parte emocional fica abalada. Então, vai depender muito de cada caso, mas o que importa aí é o ajuste geral que ele proporciona ao organismo e a possibilidade que ele dá ao organismo de funcionar. Marcelo, se me permite aqui fazer uma pergunta que eu fiz há 15 dias atrás, mas não tinha todas essas pessoas que estão hoje aí. Doutor Elcio, porque são mais de 70 minerais. Eu queria que você enumerasse, assim, para nós vendedores, para passar quais são os principais minerais do litotânio e quais os principais benefícios, que é o que, na verdade, a gente precisa saber para vender. Aí, se você puder fazer isso nesses últimos 10 minutos aí, a gente agradece. Olha, essa resposta, para ela ser bem certinha, ela tem que ser muito longa. Por quê? Porque eu gostaria só que as pessoas atentassem a um detalhe. Dentro do registro, dentro da parte legal do registro que a gente tem na Anvisa, o litolívio ele tem cálcio, magnésio, silício e ferro. Certo? São esses os elementos que a gente pode atentar legalmente. Mas, como existem outros 70 minerais na matéria-prima, muitas vezes a gente usa algum conhecimento em cima de algum argumento de venda naquele momento. Tá? Eu acho que não é obrigação de quem não é um técnico, é um vendedor, saber os benefícios, as ações de todos os minerais. Isso, na verdade, nem os estudiosos não sabem ao certo. Então, eu penso o seguinte, que, vamos supor, existem algumas coisas que já são consagradas e conhecidas. Se uma pessoa tem osteoporose, nós podemos falar que dentro do litolívio tem cálcio e magnésio, que são elementos que já estão consagrados dentro do conhecimento popular, o efeito em cima de osteoporose. Se uma pessoa tem anemia, nós podemos falar, sim, que o ferro orgânico que está ali no litolívio, ele vai ser útil àquela anemia. Mas, na verdade, a gente vai usar um artista principal para explicar um fato, porque se o ferro é importante para resolver a anemia, mas isso é o que a ciência acha, sabe? Porque, na verdade, a anemia é resolvida com o conjunto de ferro, de cobre, de cobalto,
Mas, como existe já um conhecimento popular em cima de um elemento, às vezes a gente usa aquele para ilustrar o efeito em cima daquela situação. Mas, assim, em resumo, eu gostaria muito que vocês sempre atentassem em argumentar em cima do equilíbrio, certo? Ao invés de se argumentar em cima de um ou de outro elemento. Porque todas as vezes que a gente começa a definir em cima de um ou outro elemento, não vai existir nenhuma unanimidade dentro do meio científico para a gente explicar. Mas o equilíbrio é que é o principal nessa história toda. Tem Tá. uma pessoa que o Elias perguntou que tem uma senhora, parente dele, que tem 82 anos e tem 4 hérnias de disco. Como o produto poderia ajudar essa pessoa? E outra coisa, para você finalizar, eu queria que você falasse de dosagem e o que o Litolive pode auxiliar no que diz respeito ao emagrecimento do ser humano. Tá. Em relação à hérnia de disco, Marcelo, nós temos algumas experiências muito interessantes, onde já houve, inclusive, uma regressão da parte do disco intervertebral que estava herniado, né, que estava protuso. É possível, nós já acompanhamos situação onde ele atrofiou, certo? Agora, um efeito talvez mais rápido vai ser o efeito anti-inflamatório do magnésio e dos polissacarídeos, que vai reduzir a dor, associado a um fortalecimento daquela musculatura daquela região. Porque se a musculatura fortalece a estabilidade daquele ponto, né? Na coluna a gente não chama de articulação, mas a estabilidade daquele ponto móvel vai melhorar e, consequentemente, vai ajudar nessa questão das dores da hérnia de disco. Em relação ao emagrecimento, também entra naquela questão de que um organismo com excesso de gordura, né, o excesso, é anormal. Então, o uso do litotânio, ele vai permitir que o organismo caia para a normalidade. Bom, além dessa questão, nós temos que saber que o subsídio de minerais vai proporcionar um ajuste do metabolismo, e o ajuste do metabolismo, com certeza, ou o desajuste do metabolismo, é o grande inimigo para que a pessoa consiga o objetivo de emagrecer, quando ela quer emagrecer. Então, com o uso do Litolive, o metabolismo vai ficar ajustado, com o organismo ajustado, ele vai entender melhor a mensagem passada a ele, ou seja, a pessoa vai consumir menos caloria e vai gastar mais, vai praticar exercícios, vai restringir um pouco a alimentação, mas ela vai continuar com o organismo ajustado, porque a restrição de comida não vai tirar os minerais, não vai reduzir os minerais do organismo, porque o Litolive vai estar proporcionando, né? E nesse caso, a gente recomenda que se use 4 cápsulas por dia, talvez seja a única questão hoje que nós conhecemos que a gente recomenda uma dosagem maior, porque a intenção é aumentar o teor de cálcio na circulação e estudos recentes mostram que o cálcio é importante para a produção de uma enzima, que é uma substância do organismo, que não permite ou que dificulta a proliferação do adipócito, que é a célula de gordura. Eu só quero falar o seguinte, doutor Écio, aquela minha teoria, o cérebro comanda o corpo, certo? Perfeito. Quando o cérebro percebe que você está necessitando de alguns minerais, nutrientes, ele vai lá, começa a mandar informação para o seu corpo e pedindo para que você coma, assim para beber água, para comer, né? E quando você está pobre de minerais e de nutrientes, de aminoácidos, o cérebro vai e começa a mandar informação para o seu estômago lá, ó, começa a pedir comida aí, começa a pedir comida. E isso faz com que você coma. Quando o seu corpo está bem nutrido de todos os minerais, de todos os aminoácidos, de todas as vitaminas que tem no litotânio, o cérebro manda mensagem de fome, sim, como o Wander falou, mas manda com menos intensidade e falando que você, o seu corpo está nutrido, mas você precisa comer, você precisa mais disso, aquilo. Então, essa teoria
da minha cabeça, que eu consigo promover, né? Eu acho que também tem muito a ver com a nutrição do seu corpo, não é isso? Sim, essa sua teoria, ela completa muito bem o que eu falo desse assunto. Eu tenho muito histórico de pessoas que vêm e me falam, pô, interessante, doutor, passei a tomar esse produto aí, eu parei de ter aquela fome imensa que eu tinha. Então, tem muito a ver com isso que você falou, sabe, Marcelo? E, assim, mais uma vez, eu quero ressaltar que todas as ações do Litolive, elas sempre são fundamentadas num processo, num conjunto de situações, né? O Litolive é como se fosse uma orquestra. A orquestra, ela tem que ter os instrumentos na quantidade certa e na afinação certa. Qualquer coisa que for a mais é prejudicial. Então, nessa questão de saúde e qualidade de vida, é um conjunto de situações. Às vezes, a gente acha pontos para explicar alguns deles, mas é sempre um conjunto. Deixa eu voltar aqui, Marcelo, na questão da imunidade. Nesse momento em que nós estamos passando esse terror, né, da mídia e de realmente né, que fala do perigo do vírus, né, do Covid-19, eu acho assim, a gente tem que ter muita responsabilidade quando nós formos apresentar o produto nosso, jamais deixar a pessoa pensar que nós temos um remédio, né, mas esclarecendo muito bem para as pessoas é o seguinte, a única forma que existe de um organismo combater um vírus é com o sistema imunológico forte. Não existe outro jeito. E não temos dúvida nenhuma de que o nosso produto ele é capaz de fortalecer o sistema imunológico e que todos nós, querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter contato com esse vírus. E aquelas pessoas que estiverem com o organismo forte, com o sistema imunológico forte, vai passar por ele com muito mais facilidade do que quem não está. Doutor, eu tenho uma filha que ela tinha problema renal, tinha 6 cálculos renais. Desde quando lançou o Litolive, ela começou a tomar. Há 3 semanas atrás, estou falando rápido por causa disso, há 3 semanas atrás ela teve uma dor na urina, né? Aí descobriu que era infecção urinária. Aí tá, fomos no médico, o médico passou um remédio e voltamos para casa. Só que no meio da noite ela passou mal, aí tivemos de voltar para o médico. Aí quando voltou para o médico, eu falei que ela estava tomando litrotânio, ela tinha tomado litrotânio. Ele falou, então foi isso aí que começou a dissolver os cálculos e causou a infecção urinária dela. Isso procede? Procede porque o magnésio dissolve o cálculo, né? Ele tira o cálcio, e quando ele começa a mover, a andar ali dentro do organismo, ele pode machucar. Toda vez que machuca, é um ponto onde que pode acontecer uma infecção. Certo? Mas certamente o organismo dela vai estar muito mais forte para combater essa infecção. E todas as vezes que você tem uma infecção, você tem um processo inflamatório, onde tem dor, rubor e aumento de temperatura. É absolutamente normal, e todas as vezes que acontece um fato parecido com o que você está me falando, é o que a gente chama de crise de cura, que às vezes é um tempo em que o organismo está se ajustando à nova situação. Tá. E ela começou a ir daí para frente, como o médico falou, passou a prestar atenção, começou a perceber que, na hora que urinar, começou a ver os cálculos renais caindo. Isso. O produto tá limpando o organismo dela, né? Da agora para frente, ela com certeza ela vai ter um sistema urinário melhor, livre dos cálculos e funcionando melhor. Então, às vezes, essa crise de cura é um pequeno ônus que a gente paga para ajustar o organismo que vinha de um histórico com deficiência. Eu me considero meio pai dessa ideia, sabe? Porque como eu estou 20 anos no Litotânio, eu me considero meio pai dela. Então, eu desenvolvi
todo o processo de purificação da alga, objetivando o uso de nutrição humana. Eu não conheço concorrentes hoje no mercado. Eu sei que pode aparecer qualquer hora e pode até acho que vai aparecer, mas assim, os outros concorrentes, possíveis concorrentes, eles não têm acesso a essa forma que eu desenvolvi de purificar a matéria-prima. Eu uso a matéria-prima absolutamente bruta e faço todo o processo de purificação aqui. É possível uma pessoa hoje comprar um produto de litotânio com destino de nutrição animal ou com destino de agricultura e colocar em cápsulas. Certo? Vai ter um produto com um bom resultado, mas não tem a segurança e o nível de pureza desse produto que eu produzo aqui. Então, assim... Wes, Oi. mas só uma palhinha assim, acho que um concorrente nosso é fraco e que a gente pode substituir e pegar muito cliente é o cálcio mineral que eles vendem aí, está arrebentando o rim do pessoal, né? Sim. Eu comecei a responder sobre litotânio. Não. Porque, na verdade, as outros poliminerais ou qualquer outro complemento alimentar que tem no mercado, não tem jeito ainda, a gente não está em concorrer. São anos-luz diferentes. Nós temos hoje um alimento rico em minerais orgânicos. Então, é muito diferente desses outros. Cálcio de ostra, cálcio mais vitamina D, cálcio de rocha. Então, eu acabei que eu nem considerei como concorrente, porque não tem jeito de comparar, são diferentes demais.